Fala, minha querida, meu querido, seja bem-vindo, bem-vinda a essa segunda aula, que na verdade é um treinamento sobre a aplicação, né, de como adequadamente você vai aplicar os precedentes qualificados previstos no 927 do CPC. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Ubirajara, eu já preparei mais de 30.000 alunos em sala de aula nos últimos 25 anos. Já atuei em mais de 10.000 processos na minha vida enquanto advogado, consultor, de modo que nesses 4 encontros de 15 minutos, de maneira objetiva e prática, eu estou mostrando para vocês, fique até o final do vídeo dessa aula, eu estou mostrando como você vai fazer as distinções adequadas entre o que é precedente, entre o que não é precedente. Você vai parar de chamar jurisprudência de precedente. Você vai saber o que efetivamente é um precedente vinculante, e isso tudo você está tendo gratuitamente em um treinamento de 4 aulas de aproximadamente 15 minutos. Inclusive, se você entrou nessa aula diretamente, assista, mas depois volte para a primeira aula e depois assista a terceira e a quarta, que estão aqui nesse canal. Agora eu vou mostrar para você como talvez você, ou uma amiga, um amigo, ou você já tenha visto, a confusão que se faz na utilização desses 4 conceitos que você está vendo aqui na tela. É isso. Precedente e súmula não se confundem. Jurisprudência e precedente não se confundem. Tese e IAC, IRDR, IRR, esses 3 últimos ali no 927, inciso 3 do CPC, todos esses têm conceitos diferentes. IRR, meu querido, minha querida, súmula, jurisprudência, por exemplo, não se confundem com precedente. Precedente é um conjunto de fatos e fundamentos de direito que sustentam determinada conclusão, determinado entendimento, solucionando determinada questão jurídica que foi posta em juízo. Então, por exemplo, quando o próprio 927 fala em acórdão de IRDR, IRR ou IAC, o precedente não é todo o acórdão, mas sim a chamada ratio decidendi, as razões de decidir, ou seja, o conjunto de fatos e fundamentos que sustentam determinada conclusão, e esse conjunto servirá de base para uma série de julgados posteriores a respeito da mesma matéria. E então, nos próximos 12 minutos, eu vou mostrar para você essa distinção de maneira aprofundada e você vai sair, ao final desses 15 minutos, com uma visão 360 graus de como aplicar esses institutos. E aí, é claro, você vai assistir os outros 3 encontros para chegarmos a esse objetivo. Importante que você pare de escrever na sua petição ou em uma decisão que você profira, no caso de, né, de assessorar algum magistrado, você tem de parar, por exemplo, de dizer na petição algo como: o entendimento é esse, conforme jurisprudência abaixo. Ou então você chama súmula de precedente, que é um conjunto de equívocos técnicos que acaba depreciando o seu texto. Então, precedente, objetivamente, é esse conjunto de fundamentos de fato ou de direito que sustentam determinada conclusão, determinado entendimento, cuja abstratividade, cuja
abrangência é o suficiente para sustentar, para ser utilizado em casos futuros. Por isso o nome precede. Para preceder, é preciso que tenha essa capacidade, é preciso que tenha um conteúdo apto a ser aplicado em casos futuros. De modo que você não pode dizer que uma súmula é um precedente porque ela tem 2 linhas, 1 linha, 3 linhas. Na verdade, o precedente vai ser o conjunto de fatos e fundamentos que sustentaram o entendimento que foi sintetizado nessa súmula. Então, súmula, na verdade, é a síntese daquela conclusão a que se chegou por meio da ratio decidente. A jurisprudência é um conjunto de julgados no mesmo sentido a respeito de determinada matéria, que não necessariamente é um precedente, porque na verdade pode não preceder nada. E em regra, quando você fala em precedente, você está falando de um ou alguns julgados que tiveram especificidades tal, e não necessariamente foi um conjunto grande de julgados, não necessariamente formou uma jurisprudência. E então o precedente é um ou um conjunto, às vezes, de poucos julgados, cuja ratio decidendi em comum, né, cuja razão de decidir em comum desses 2, 3 julgados, sustentará uma infinidade de vários outros, e por isso ele vai preceder. E por isso você pode ter uma jurisprudência que não precede, porque você pode ter um conjunto de entendimentos, de 20, 30 entendimentos, que se isolou, que se parou ali, que se estancou ali, e não precedeu nenhum outro conjunto de entendimentos. Já a tese também vai sintetizar determinado entendimento, sendo que a tese, essa expressão tem sido muito utilizada por esses instrumentos que se transformaram em verdadeiras fábricas de precedentes, como o IAC, o IRDR, o IRR. A tese, então, é o núcleo desse entendimento sintetizado que acaba servindo também como referência de maneira equivocada. Porque você não pode olhar só para a tese, que acaba, como o próprio nome diz, sintetizando determinado entendimento, e não é para ela que você tem de olhar, mas sim para o precedente que deu ensejo a ela. E os 3 Is que você está vendo na tela são o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demanda repetitiva, o incidente de recursos repetitivos, que estão no 927, inciso 3, que estão no 947 também, que estão no 985 e no 1040, para falar só dos artigos-chave, que, na verdade, não se confundem com o precedente propriamente dito, porque eles são o instrumento, eles são o procedimento por intermédio do qual se formará o precedente. E aí cada qual tem a sua sequência. E vamos seguindo. Então, pessoal, o 926 trouxe um comando genérico tratando aí da jurisprudência devendo ser estável, íntegra e coerente, justamente um comando que vai ser concretizado por esses instrumentos previstos no 927.
Então, aqui não é o propósito, mesmo porque não trará grandes efeitos práticos para você, não é o propósito voltarmos a toda a teoria do Orquiniana para explicar a origem de todos esses conceitos e tal. Na verdade, o que eu quero mostrar para você é que existe um comando genérico determinando uma uniformização dos julgados. E essa uniformização se dará por meio de instrumentos concretos. Instrumentos concretos que estão no 927. Então, agora eu vou mostrar para vocês, nos próximos 5 minutos, o que o legislador quis dizer com o observarão do 927. Mas eu já mostrei para você na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, você vai voltar lá e vai assistir. Porque eu coloquei 2 julgados muito importantes, recentes, das 2 maiores cortes desse país em termos de processo civil. O STJ em termos de processo civil e a maior corte mesmo em termos de nacionais, que é o Supremo. Coloquei 2 julgados lá para mostrar para vocês como, de fato, o Poder Judiciário está entendendo que esse observarão do 920 é um comando prático, efetivo, que precisa ser respeitado. Então, conjugando aquela aula com essa, eu estou mostrando para vocês que, 1, existem precedentes. 2, eles são distintos, não se deve confundir, né? Eles são diferentes de jurisprudência dominante, de jurisprudência. Eles são diferentes de súmula, são diferentes do próprio IAC, IRR e RDR. E estou mostrando para vocês também que, ao você elaborar a sua petição, ou a sua decisão, conforme o caso, dependendo da função que você esteja exercendo, você precisa estar atento ao fato de que conduzir o juiz aos entendimentos que já existem sobre a matéria, e você o fará por meio desses instrumentos que você está vendo aqui, essa condução é absolutamente necessária. Inserir na sua inicial, na sua contestação, no seu recurso, na sua decisão, esses instrumentos por meio dos quais você demonstra qual é o entendimento sobre a matéria. Então, se você coloca na petição que existe um precedente que deu ensejo à súmula tal, que existe um precedente oriundo de um controle de constitucionalidade, você está demonstrando autoridade para o juiz que vai ler ali, o processor que vai ler, que vai proferir, né, aquela decisão, que vai ler a petição e proferir a decisão. Mas o que significa, então, afinal de contas, o observarão? É o que eu vou mostrar para vocês nos próximos 30 minutos. Esse observarão, conforme o caso, significará cumprirão ou significará, no mínimo, considerarão. Então, no mínimo, o magistrado precisa considerar o entendimento que já existe sobre aquela matéria. E como o magistrado vai saber qual é o entendimento que existe a respeito daquela matéria? O judiciário jogou luzes sobre determinados instrumentos, por meio dos quais se ajuda a interpretar a norma. E daí você faz, né? Você tem um conjunto de fundamentos, um conjunto de fontes de direito com base nos quais você
ali como um advogado ou profissional do direito, vai exercer as suas práticas adequadas para a melhor solução do caso que está na sua mão. Então o juiz, ele precisa, no mínimo, considerar que os instrumentos, que os precedentes existem. E ele precisa fazer esse diálogo na decisão. Mas onde está escrito que precisa haver esse diálogo? Ora, o 927, ele dialoga com o 489, parágrafos do 489, como dialoga também com o 371. Nós temos um conjunto de dispositivos legais que formam uma teia dos precedentes. E é por isso que os doutrinadores chamam isso tudo de sistema de precedentes. A partir de todos esses dispositivos que impedem o magistrado de ignorar o entendimento que exista sobre a matéria. Porque se ele ignorar, vai haver, dependendo do caso, a reclamação do 988. E por outro lado, né, se o autor ignora um precedente desse, ele pode tomar uma improcedência liminar do 332. Tudo está amarrado e você nunca mais vai errar isso. Você está assistindo essa aula e agora você vai assistir as próximas duas aulas em que eu vou dizer para vocês quais são, afinal de contas, e por que tais precedentes que eu vou dizer quais são vinculantes. E eu vou mostrar para vocês, afinal de contas, como se dá esse sistema e como você vai aplicá-lo, tá certo? Se liga nas próximas duas aulas, compartilha esse material com seus amigos, suas amigas, enfim, para que eles também não cometam mais a confusão de confundir todos esses conceitos que a gente está vendo aqui. Muito obrigado por ter ficado até esse momento aqui no vídeo.